E aí, galera da Elisa, tudo certo com vocês? Hoje continuamos com o assunto da aula passada sobre Platão. Agora, Platão 2, e a gente vai falar sobre questão ética, questão política em cima do Platão. Na aula passada, nós falamos sobre a questão metafísica e epistemológica, ou seja, aquela divisão da realidade mundo sensível e mundo inteligível. Agora, o nosso assunto, então, central vai ser essas questões de ordem um pouco mais prática em Platão, que são as questões éticas e políticas. Vocês podem acompanhar o conteúdo da aula de hoje no módulo 2, capítulo 3, entre ali as páginas 67 e 72, tá bom? Então vamos lá. Para começar, é interessante a gente reparar que a principal obra do Platão, que aparece o Sócrates, deixa eu até alcançá-la aqui, é a República de Platão. Ó, esse livrinho aqui, República de Platão. Bom, a República de Platão, ela é dividida, né? Ela é um livro dividido em vários livros, né? Como se fossem capítulos desses livros todos que a gente tem aqui dentro. Aqui a gente vai encontrar aquele mito da caverna que eu falei na aula passada. Na verdade, assim, o grosso da teoria de Platão vai estar aqui. Ele tem outros livros também, mas o principal a gente encontra na República. A República não tem esse nome à toa. Nós utilizamos, né, pensamos, né, essa república, a gente acaba focando muito mais nos aspectos ali do conhecimento, do mito da caverna, mas a república, ela é um tratado sobre política, ela é um diálogo, né, ela é um diálogo, tá o tempo inteiro assim, né, o Sócrates falando com alguém, opa, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, o Sócrates falando com alguém, o Platão e tal, e o tempo inteiro, né, nós temos esse diálogo normalmente com uma finalidade política. E aí vai acabar abrangendo uma série de questões, inclusive o aspecto educacional, e aí, por sua vez, depois entra a questão ali do mito da caverna, enfim, a partir disso. Mas, principalmente, o início dessa obra, a gente fala mais sobre esses aspectos éticos e políticos. Na verdade, como o mais comum é a gente falar daqueles aspectos do mito da caverna, a nossa primeira aula foi sobre isso, até conforme o próprio livro, né, do plural nos sugere, do PH nos sugere. Mas, na verdade, a ordem da República começa com a discussão política e depois vai com a discussão sobre o conhecimento, tá bom? Bom, seguinte, depois de ter, né, mostrado ali o livro, vamos ao que interessa, que é o assunto da vez. O Sócrates, ele é o personagem principal da República de Platão. E agora, o que a gente vai falar dessa parte, né, do livro, vai ter o Sócrates como o centro, né, o fio condutor do debate que a gente, né, vai acabar tendo, tá bom? Então vamos lembrar que o Sócrates era professor de Platão, né? Era um professor muito influente de Platão. Inclusive, a gente só conhece Sócrates por causa de Platão, o que muitas vezes faz a gente confundir a ideia de um e de outro, porque na verdade é praticamente a mesma mesmo. Bom, a República de Platão, ela começa com uma discussão de Sócrates com um outro cara, né, com um cara mais velho, né, estrangeiro em Atenas, que por mais que seja estrangeiro, ele vive numa boa condição de vida, né? Ele tá tranquilo, tarará, ele tem uma vida boa, uma velhice boa. Então o Sócrates falando com esse cara mais velho. Bom, o Sócrates já é velho, né? Então imagina. Então eles estavam lá conversando, tarará, e perguntam, falando, olha, como é que a vida é boa, o que que faz a vida ser boa, o que que faz a vida ser justa, o que compõe essa vida justa, e aí vem a grande questão: o que é a justiça? O Sócrates, então, puxa essa questão. E aí, esse é a grande questão do início do livro A República, porque diversas pessoas vão tentar definir a justiça. Isso é mais uma característica presente nas obras de Platão. A tentativa das pessoas de definir alguma coisa, e sempre Sócrates, na verdade, vindo com a resposta, melhor, né? Vindo com os questionamentos, então, a cada resposta que é dada. Então, vamos ver algumas tentativas de definir a justiça que a gente encontra nessa obra. Bom, o Sócrates, ele seria a parte vermelha, né? Na verdade, isso aqui não é a fala do Sócrates, seriam argumentos que ele utiliza, que daí eu organizei, para vocês verem mais ou menos como é que foi a conversa. A primeira pessoa a falar com Sócrates, então assim, ele tá num lugar, tipo uma varanda, com o velhinho que ele tá conversando. De repente, uma galera jovem, tal, discípulos, um ali do outro, né? E começa a conversar. Nessa conversa, eles tentam definir a justiça. Aí um deles vai lá e fala o seguinte: olha, justiça é dar a cada um o que lhe pertence, o que lhe é devido. Sócrates ouve o que ele está dizendo e diz assim: será mesmo que é isso? Porque vamos supor que uma pessoa me empreste uma arma, tá? Um exemplo. Uma pessoa me empreste uma arma.
E essa pessoa tá passando por um momento de desequilíbrio, né? Essa pessoa que me impressiona, um momento de desequilíbrio, tá muito triste, brigou com a família, brigou com a esposa, brigou com os vizinhos, com os amigos, tá mal, perdeu o emprego, enfim, tá, a vida tá uma desgraça. E me pede essa arma de volta. Será que seria sábio da minha parte devolver a arma para a pessoa? Talvez no meio desse desequilíbrio todo, ela não poderia usar essa arma para fazer mal a si mesma e aos outros. Então, de repente, ser justo não necessariamente é devolver o que é devido a cada uma das pessoas. Isso é muito complicado, incerto, né? E no fim eu seria responsável por alguma coisa ruim que acontecesse. Depois vem outra pessoa, então, e tenta definir a justiça falando que justiça é fazer bem aos amigos e mal aos inimigos. O Sócrates vai dizer que fazer mal nunca é compatível com a ideia de justiça. Lembra que para o Sócrates a gente não faz o mal, o indivíduo ele faz sempre o bem, ele faz mal pela falta de conhecimento. Então, para o Sócrates ele quer fugir dessa ideia de mal. Por isso ele vai dizer que fazer o mal nunca é compatível com a ideia de justiça. Não dá para ser justo e fazer mal para alguém. Não faz sentido isso, né? Então, ele já refuta, né? Vai questionar a pessoa que dá essa definição desse modo. Depois vem outro, que é o Trasímaco, que aliás é um sofista, e ele vai dizer que a justiça é a conveniência do mais forte. Sofistas sempre vão achar que as coisas elas funcionam por base de conveniência. Ah, é conveniente isso nesse contexto, é conveniente isso nesse contexto, e assim vai, tá bom? Né, a verdade é relativa, a justiça é relativa, tudo vai ser relativo. Sócrates não gosta disso nem um pouquinho. Então ele vai achar que não é uma coisa que é relativo, é por conveniência e tudo mais. Outra coisa que o sofista também aponta, que é o que deixa o Sócrates super irritado, é que o sofista vai apontar que as pessoas, elas fazem as coisas bem, elas fazem as coisas, né? Porque elas vão ganhar algo em troca. As pessoas seriam então injustas na visão dos sofistas, mas elas parecem justas quando lhe convém. E normalmente as pessoas sempre fazem as coisas com algo em troca. Então, por exemplo, o médico, ele cuida do paciente porque ele vai ganhar algo com isso. O professor ele ensina porque ele vai ganhar algo com isso. Enfim, entre outras profissões. Mas o Sócrates ele tem outro pensamento. Ele vai achar que as pessoas que ganhar alguma coisa em troca é uma consequência, que as pessoas elas têm que fazer as coisas com uma finalidade em si mesma, ou seja, o médico ele vai cuidar do paciente para o paciente ficar bem, né? Porque ele tem que cuidar, é isso. O professor ele vai ensinar, ele tem que ensinar porque, né, para o aprendizado dos alunos. O ganhar algo em troca com isso é uma consequência, mas não a finalidade, tá bom? Então, o Sócrates vai acabar questionando, trabalhando um pouco essa questão da finalidade das ações dos indivíduos, tá? E vai acreditar que as pessoas, elas são justas, né? Essa é a mentalidade do Trasímaco, aí é realmente uma mentalidade de sofista, né? De achar que as coisas, elas são assim sempre por conveniência. Bom, a gente não tem propriamente uma definição de Platão sobre justiça na obra, assim, uma definição tão clara, não tem nenhum momento que ele fala assim, olha, a justiça é isso. Mas se a gente puder dizer, mais ou menos, o que seria a justiça para esses pensadores, Platão e Sócrates, a gente diria que a justiça é a virtude e a sabedoria, é o conhecimento, né? E a injustiça é o vício e a ignorância. A gente tende a ser injusto quando a gente não conhece a totalidade das coisas, né? Então, seria mais nesse sentido mesmo que a gente vai ter o Platão, tá? Bom, nós temos também no início da República, um momento que o Glauco, que é um dos personagens também da República, vem, né, vem conversar com Sócrates e vem defender a injustiça, dizer que as pessoas elas são injustas por natureza, que as pessoas elas só agem de forma justa quando elas são coagidas a isso, tá bom? Então, na visão do Glauco, os injustos costumam ser mais bem-sucedidos do que os justos. E, portanto, as pessoas seriam naturalmente injustas e só vão agir com justiça quando elas forem obrigadas a isso. Por exemplo, né? Quando a pessoa assim, né? Pô, não pode beber e dirigir. Daí a pessoa vai lá, bebe e dirige. Mas aí quando ela sabe que tem blitz, ela não vai fazer isso. Mas não é porque ela não tá fazendo porque é errado beber e dirigir, porque ela pode sofrer um acidente, porque ela pode botar em risco a vida de outras pessoas. Ela faz isso porque ela tem medo da punição, que é a multa, que é perder o carro, que é ser preso, enfim. Então não faz as coisas porque elas são
erradas, e sim porque eu vou ter uma punição, e aí eu não quero levar essa punição. Então, essa é a mentalidade do Glauco, né, desse ponto aqui em questão, né, que ele tá trazendo, que é bem interessante, coisa que o Sócrates e o Platão obviamente discordam, né, porque eles acreditam que as pessoas são justas realmente. O Glauco, para ilustrar essa sua teoria de que as pessoas são injustas por natureza, sempre que elas têm oportunidade, ele vai fazer a seguinte questão: o que você faria se pudesse ficar invisível? Na verdade, ele não faz essa questão. Na verdade, ele vai apresentar um mito, né? O primeiro mito da República é o Glauco que apresenta. E esse mito basicamente fala sobre isso, né? Sobre a possibilidade de ficar invisível, o que a pessoa faria. E agora eu pergunto a vocês, né? Anotem aí no caderninho ao lado, enquanto vocês estão assistindo a aula, o que vocês fariam se pudessem ficar invisíveis? O que será que vocês fariam, hein? Eu acho que eu muito assim. Eu ia ficar fazendo muitas brincadeiras do tipo. Vamos supor, né? Minha mãe guardou o leite na geladeira. Eu ia tirar o leite e botar de volta na mesa pra ela ficar assim. Gente, que é isso? O que aconteceu? Será que eu tô ficando doida, né? Acho que talvez eu iria fazer isso. Não sei. Mas enfim, pensem aí o que vocês fariam se vocês pudessem ficar invisíveis. E aí agora a gente vê o mito de Giges, que é o primeiro mito que aparece na República de Platão. Pessoal, antes de qualquer coisa, eu queria pedir desculpa se tiver latido de cachorro no fundo. Eu tenho 4 cadelas e eu sempre tento gravar as aulas quando elas estão lá pra frente, né, de casa, ou quando elas estão dormindo, e elas estavam dormindo até então, mas agora uma delas latiu. Então, é coisas que a gente às vezes não consegue controlar e espero que não incomode vocês esses barulhinhos às vezes que acontecem nas aulas, tá bom? Vamos se adaptar a tudo isso. Bom, o mito de Giges eu separei ele, trouxe ele aqui no slide para vocês, eu vou ler ele para vocês. Ele não está presente no livro de vocês, mas é interessante vocês conhecerem e conhecerem que tá ali, né, na obra do Platão mesmo. Vamos lá. Olha como é que começa o mito, né? Segundo se relata, Giges estava a serviço na qualidade de pastor do rei que então reinava em Lídia. Certo dia, durante um violento terremoto acompanhado de um temporal, a terra se fendeu e se abriu um sorvedouro no local em que Giges pastoreava os rebanhos. Ele observou a fenda e, surpreso e hesitante, desceu por ela. Entre muitas maravilhas, deixa eu ficar aqui em cima, entre muitas maravilhas com que se deparou, conforme narra a lenda, viu um cavalo de bronze oco e com algumas aberturas. Introduziu numa delas a cabeça e lá dentro avistou um cadáver de dimensões acima das humanas, um gigante, né? Totalmente nu, trazendo um anel de ouro num dos dedos. Giges então apanhou, né, o anel e saiu dali. Ele já tá fazendo uma coisa, né, errada, né? Ele pegou um negócio que não é dele. Mas vamos continuar o mito. Uma vez por mês, era costume os pastores se reunirem para prestar contas ao rei sobre o estado dos rebanhos e Giges se dirigiu à reunião com um anel no dedo. Enquanto estava sentado entre seus companheiros, virou por acaso o engaste do anel contra si mesmo, para dentro da mão, e se tornou invisível para os que estavam presentes, de modo que os seus companheiros começaram a falar dele como se estivesse ausente. Surpreso, ele virou de novo o anel, girando o engaste para fora, e logo se tornou novamente visível. Curioso com o fato, repetiu a experiência para controlar o poder do anel. Constatou de fato que ao voltar o engaste do anel para dentro, se tornava invisível e ao girá-lo para o lado externo, voltava a ser visível. Assegurando-se sobre esse fenômeno, toma todas as providências para ser incluído entre os informantes do rei. Conhecedor dos meandros do palácio, tornou-se amante da rainha e, juntamente com ela, conjura contra o rei, mata-o e toma o poder. Olha esse Giges, né? Platão, os Sócrates viram essa história e ficaram assim, né? Que loucura. Essa história não aconteceu, né, pessoal? É um mito, então não aconteceu, mentira e tudo mais, né? É uma alegoria utilizada. É muito comum isso, né, nos primeiros filósofos, esses tipos de alegoria, mito, para explicar a sua teoria, tá? Então, o Glauco, quando ele queria explicar para o Sócrates e o Platão a sua teoria, ele utiliza o anel de Giges para dizer que até o mais honesto dos homens, quando tem a oportunidade, vai agir injustamente. É isso que ele está apontando para a gente. Bom, o que a gente pode dizer essa interpretação de Glauco, né? Que de fato todos cometem a injustiça quando julgam que possam cometê-la. Quando tem oportunidade para isso, as pessoas então cometem a injustiça, tá bom? Todo homem pensa que a justiça ele é muito mais útil que a justiça. Então, é uma coisa tipo assim, a gente fala da corrupção como algo muito distante da gente, mas que, pelo que o Glauco está apontando, as pessoas, se elas têm a oportunidade,
elas vão ser corruptas. Se elas têm a oportunidade, elas vão ser injustas, né? É claro, o Platão e o Sócrates, eles não acreditam nisso, tá bom, pessoal? Mas o Glauco tá apontando isso, né? E é interessante que esse ponto de vista do Glauco, ele vai sobreviver depois a alguns filósofos, né? Alguns vão retornar a esse ponto de vista do Glauco, tá? Glauco não necessariamente é um filósofo, a gente não estuda ele como filósofo, ele só é um dos interlocutores, aí um dos que está conversando com Sócrates. Então, quem tivesse semelhante poder e não quisesse ser injusto, nem sequer, né, tocar nos bens alheios, seria considerado por quantos outros, né, soubessem o mais infeliz e insensato, né, dentro os homens, né, muito embora fosse louvado publicamente, enganando-se reciprocamente por termos, né, de serem eles vítimas de possíveis danos. Por exemplo, o que o Glauco está apontando aqui? Que, às vezes, nós vamos lá e devolvemos, né, uma carteira que a gente achou, a gente devolve todo o dinheiro. Aí as pessoas vão falar, ai, que legal, poxa, que bom que tu devolveu. Mas por dentro, você assim, nossa, que trouxa, porque não aproveitou a oportunidade? Caraca, quando é que uma oportunidade dessa acontece com a gente, não é mesmo? Então, por que não aproveitou a oportunidade? Então, pessoal, é isso que o Glauco está apontando, que a gente só publicamente gosta de parecer justo, mas a gente não é nada virtuoso por dentro, viu? É isso que o Glauco está apontando pra gente. Bom, a partir desse ponto de vista, a gente agora vem falar um pouquinho sobre a política do Platão. O Platão está muito frustrado com a democracia ateniense, porque a democracia ateniense ela é aquela democracia de cidadania restrita, onde poucos têm poder, onde poucos têm direito, né, a voto, a discurso, a participar da assembleia, e é essa democracia ateniense, inclusive, que condenou Sócrates à morte. Por isso que o Platão ele vai lançar essa teoria política lançando uma polis ideal. O que seria uma polis ideal? Uma cidade ideal. Algo que não aconteceu, mas ele fez assim, ó, como é que seria tão bom se fosse assim, né? Então ele lança uma ideia de como a cidade poderia ser melhor, tá? Essa polis ideal. Bom, primeiro de tudo, quando a gente fala da polis ideal, é interessante a gente reparar que para o Platão é muito importante o conhecimento de um governante. Eu não posso ter um governante sem conhecimento, principalmente o conhecimento do mundo das ideias. Então ele vai sugerir que todos os indivíduos devem passar por um processo educacional comum, que eu chamo de paideia, tá bom? Bom, então, esse processo educacional comum. Eu vou descrever um pouquinho aqui, eu vou comentar enquanto eu estou descrevendo esse sistema educacional comum. Deixa eu ver quanto tempo temos. Essa aula talvez seja um pouquinho maior que a outra, pessoal, mas vamos lá. Nos primeiros anos da infância, os seres humanos seriam instruídos pela dança, pela ginástica, por jogos e brincadeiras, né, que propiciam o desenvolvimento da disciplina, bem como a aquisição de elementos rudimentares de matemática e de poesia. Essa última purificada de seus aspectos morais nocivos e oferecida apenas nesse período, pois Platão considerava a poesia como uma profunda deformação da realidade. Pessoal, o Platão, ele acha que os poetas gregos, aquelas poesias do Homero, do Hesíodo, tipo, como é que se fala? Essas histórias dos deuses, né? Como os deuses são imperfeitos, é uma bagunça, é uma bunda lelé constante os deuses, ele vai achar que não é nada educativo educar os jovens através das histórias dos deuses. Os deuses são muito imperfeitos. É igual eu educar uma criança assistindo de férias com o ex-Brasil, não é nada educativo isso. Então, ele vai querer o mínimo possível de poesia, tá? Porque assim, é importante por um lado, mas por outro tem alguns limitantes aí morais, tá bom? Que seriam nocivos. No período de 7 e 20 anos de idade, haveria os estudos de música, ginástica e principalmente, né, as técnicas militares, sendo que essas não seriam compostas apenas por exercícios físicos, mas sobretudo pela ampliação dos conhecimentos matemáticos necessários às estratégias de guerra. Então, dos 20 aos 30 anos, os estudos seriam concentrados em áreas do saber matemático, aritmética, geometria, astronomia e harmonia. O Platão, ele acha muito importante a gente trabalhar o corpo. Reparem nesse período aqui, né? O corpo precisa estar malhado, precisa estar preparado, né? Para guerrear. O que um guerreiro tem nesse momento? É o seu corpo, tá bom? Então, por isso, as pessoas precisariam estar preparadas para isso. O outro ponto aqui, em questão, ele está falando da matemática. Porque Platão, ele é um cara da matemática também. Vocês aprendem sobre ele na geometria também. Acho que é do segundo ano, se eu não me engano. E na Academia de Platão tem na entrada, né? São bem-vindos os versados em geometria. As formas perfeitas do mundo das ideias, lá de Platão, as ideias perfeitas, elas são baseadas nas formas perfeitas da geometria, tá bom? Então, seria
É basicamente isso. Vamos lá. Entre os 30 e os 35 anos de idade, isso seria então da dialética, né? Dessa arte de argumentar, desse diálogo, do questionamento, coisa que o Sócrates fazia bastante. Ele aprende então com seu mestre. Dos 35, né, aos 50 anos, os assuntos a serem estudados seriam as questões éticas e políticas, né? Seriam esses temas estudados, e os seres humanos deveriam ser submetidos a árduos exercícios que testariam essa capacidade moral e intelectual. Só após os 50 anos haveria então um exame final que concluiria o longo programa educativo. Olha que longo, e vocês reclamando, né? Olha o longo programa educativo aqui do Platão. O longo programa educativo, podendo ser considerados sábios ou filósofos aqueles que percorressem esse caminho até o fim, tá bom? Então esse era um caminho que para o Platão era necessário. Aí o que ele vai falar pra gente? Eu tenho um sistema educacional comum, aonde eu vou formar produtores, guerreiros e filósofos. Tá, professora, eu posso passar de produtora a filósofo? Não. Todo esse processo vai ter avaliações, aonde eu vou ver se a pessoa é adequada para ser, né, para permanecer na classe dos produtores, que seria aqueles que produzem os bens necessários à sobrevivência, ou então se é apto a ser um guerreiro, que é necessário o guerreiro para defender a cidade, ou se está apto para ser um filósofo. Dos filósofos eu tiro o governante ideal, que eu chamo de rei filósofo. Então, para o Platão, o filósofo é o cara que deveria governar essa polis ideal. O filósofo é a representação daquele cara que saiu da caverna da última aula. É aquele cara que vai conhecer as ideias do mundo das ideias. Tá, professora, mas esses aqui não podem acessar o mundo das ideias? Podem também. Mas quem faz o exercício constante, dialético, de acessar o mundo das ideias, são os filósofos, tá bom? Que conhecem ideias de bem, de belo, de verdade, de justiça, que são ideias que puramente só existem no mundo das ideias, e por isso os filósofos têm uma importância enorme para o Platão. A gente pode falar que Platão se acha um pouco, né? Porque ele é filósofo e aí ele vai dizer que os filósofos são os governantes ideais. Mas é basicamente isso que a gente tem. A política da cidade platônica ela é muito semelhante ao autogoverno, ou seja, à ética também. Para Platão, a nossa alma é muito importante, como a gente viu na aula passada. E a nossa alma ela é dividida em 3 partes, que seria a alma concupiscível, a alma irascível e a alma racional. A alma concupiscível, ela cuida dos desejos, né? Sede, calor, fome, enfim, né? Ela vai nos mover a desejos que são necessários à nossa sobrevivência. A alma irascível é a alma da autodefesa, necessária para a nossa sobrevivência também. E a alma racional é aquela dotada das ideias do mundo das ideias. As ideias do mundo das ideias estão presentes na alma racional. É aqui que está, então, o pensamento ali crítico das coisas. A alma racional ela é superior às outras almas e, portanto, ela deve controlar os desejos da alma concupiscível e as emoções, né, essa autodefesa da alma irascível. Tá bom? Sobre a arte, o Platão vai falar também, ele fala sobre tudo, né? Porque ele acha que não deveria ter artistas nessa cidade ideal. Como assim, professor, não tem artistas nessa cidade ideal? Não, porque para o Platão, artistas os levam a engano. Por exemplo, eu tenho um lápis, né? Aqui, ó, um lapisinho do PH, inclusive. Ó, temos um lápis, então. Isso aqui é um lápis do mundo sensível, né? Porque eu consigo conhecer aqui por meio dos sentidos, ó, tô vendo, enfim, tem conhecimento dos sentidos. Esse lápis aqui é uma cópia do lápis que tem no mundo inteligível. Um artista, quando ele vai fazer um desenho de um lápis, ele vai desenhar esse lápis aqui, ó, do mundo sensível. Ou seja, o desenho do artista é uma perspectiva desse lápis, ou seja, é uma cópia da cópia. Portanto, estaria distante 2 graus da verdade. Para o Platão, meio esquizofrênico isso, mas enfim, para o Platão, o artista ele nos leva ao engano e, portanto, ele não quer artista na cidade ideal. A ideia de belo no Platão é muito importante também, porque ele vai dizer que belo é uma das ideias que existe no mundo das ideias. Ou seja, ela é una, eterna, imutável e ela é igual para todo mundo. Aí vocês me perguntam, tá, professora, mas eu às vezes acho alguém bonitinho, vou mostrar pra minha amiga acha ridículo. E aí, como é que a gente faz, né? A gente varia nesse ponto. Bom, Platão vai dizer que coisas que a gente considera bela variam, de fato, né? Que no mundo sensível as coisas variam. Mas a ideia de belo é sempre única. O que significa belo? Algo que me agrada, algo que agrada. Se é algo que agrada, o que agrada varia, mas o que o belo é algo que agrada, não dá pra gente questionar. Então seria essa definição de belo para o Platão. Pessoal, a atividade de hoje não vai ser uma atividade do livro, vai ser uma atividade para vocês refletirem, responderem, pra gente conversar na nossa próxima aula, né, que é plantão.
Então, a questão é a seguinte, né? Levando em consideração a filosofia política de Platão, reflita e responda. Para você, quais seriam as características ideais de um governante? Qual deveria ser sua preocupação? Qual deveria ser a preocupação central de um governante na visão de vocês? Gostaria que vocês justificassem a resposta de vocês, que vocês desenvolvessem, escrevessem realmente, tá bom? Essas suas ideias todas. É importante que vocês não percam, então, esse hábito da escrita, esse hábito de refletir. Lembrando que esse tipo de atividade é um tipo de atividade que ajuda muito vocês na redação, então vamos pensar criticamente nesse ponto, tá bom? Como eu falei, a gente vai conversar, né, sobre essas respostas de vocês na nossa aula online, no nosso plantão. Peço encarecidamente para vocês que vocês façam, né, essa atividade, levando em consideração, então, as ideias, as opiniões de vocês, os pensamentos de vocês, em cima daquilo que o Platão colocou, principalmente, e não colocando nome de políticos, nem nada disso, porque não é isso que vem ao caso pra gente. Aquilo que a gente vai querer trabalhar é o que uma pessoa precisa ter para ser um governante ideal na visão de vocês, tá bom? Então, é basicamente isso. No mais, galera, era isso. Bons estudos, fiquem em casa, se cuidem. Ah, peraí, nossa, já ia me esquecendo. Também tem atividade do livro. Eu achei que eu não ia dar atividade do livro, mas eu vou dar sim. Atividades do livro, página 79 a 4. Como eu já passei aquela outra para vocês desenvolverem mais, a 4 para vocês hoje também, tá bom? No mais, agora sim, então era isso. Muito obrigada, bons estudos. Leia ali o texto, se precisar rever a aula, reveja, pausa, copia. Gente, aproveita esse tempo de vocês em casa para estudar, pra gente voltar tinindo pra escola. Tô com muita saudade de vocês, se cuidem e até mais.